A TV Assembleia Legislativa no canal 3.2. A gente já começa com imagens de Goiânia, da Avenida 85. Gente, hoje o tempo começou mais quente, né? Logo no início da manhã já estava marcando aqui 28 graus em Goiânia. E a previsão da meteorologia é que deve chegar aí perto dos 40 graus. É aquela nova onda de calor que está atingindo parte do Brasil. Em Goiás não é diferente. Cidades como Aragarças e Porangatu, a temperatura deve chegar a 42 graus, tá certo? Mas temos muitas informações aqui no nosso programa Agora Goiás, a partir desse momento. Sejam todos bem-vindos. Gente, o número de casos de Covid voltou a subir em Goiás. Este ano já foram confirmadas quase 140 mortes aqui no estado provocadas por essa doença. Especialistas reforçam que é preciso manter o esquema vacinal em dia, principalmente quem faz parte de grupo de riscos. Detalhes na reportagem da Jaque Moura. A atualização mostra um aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave associados à Covid-19 em pelo menos 5 estados brasileiros. E Goiás aparece na lista. O que a gente tem observado, até a nível nacional, é esse aumento dos casos graves em idosos, né? Pessoas que têm alguma comorbidade que pode sim apresentar a forma grave da doença. De janeiro até a primeira quinzena de setembro, a Secretaria de Estado da Saúde já notificou mais de 64 mil casos de Covid-19 em Goiás. Já são 138 óbitos confirmados. Os números acendem um alerta para o aumento da cobertura vacinal e das medidas de prevenção e controle. Nós temos feito campanhas, né, para poder fazer a comunicação para a população e a vacinação também. Então, todas as nossas salas de vacina, nós já recebemos as doses, né? Todas as nossas salas de vacina, elas estão, então, equipadas, né? Tem a vacina monovalente para que seja feita essa atualização. Segundo este infectologista, o cenário atual é resultado da não obediência ao esquema vacinal. Ele lembra que a vacina é anual. Por isso, é importante seguir à risca o esquema vacinal para evitar a doença e seu agravamento, levando as pessoas à morte. O pessoal esqueceu de usar álcool gel, o pessoal esqueceu de usar máscaras em ambientes fechados. Então, a gente tem que retomar isso aí, né? Enquanto esses surtos não acabarem. E esses surtos só vão acabar se a gente tiver uma imunização adequada, de até 80% da população, que hoje é uma realidade bem distante para nós. É necessário a gente retomar a vacina e esses cuidados preventivos. Olha, é claro que a gente vai falar mais sobre isso. Nós vamos receber agora a Érica Dantas de Jesus, que é da Gerência de Vigilância Epidemiológica de Goiás, está ao vivo com a gente. Érica, bom dia para você, tá tudo bem? Oi, Érica, tá tudo bem com você? Bom dia. Bom dia, me ouvem? Sim, estamos te ouvindo. Ô, Érica, essa situação é preocupante, hein? Porque voltou a crescer o número de casos de Covid aqui no estado, é isso? Isso mesmo. E isso já foi até uma alerta que a Fiocruz tinha feito a nível nacional, que outros estados também têm observado esse aumento, tanto de casos, internações e óbitos também. E isso acende o alerta. E aí volta o nosso olhar especial para a questão das adoções de medidas de prevenção e controle e também a atualização, né, do esquema vacinal contra o Covid. Ô, Érica, quais são as medidas, então, diante dessa situação, o que você sugere? É aquilo que a gente já viveu na pandemia, que a gente fez muito bem, né, na pandemia, mas que agora a gente precisa voltar novamente. Posso melhorar a higienização das mãos, uso de álcool gel. A questão, assim, se você apresentar algum sinal de sintoma, né, de gripe, use a máscara, evite o contato com outras pessoas e procure também uma unidade para fazer o teste, né, a testagem de identificação do vírus. Evite locais aglomerados, com pouca circulação, né, com pouca ventilação. São algumas das medidas que a gente precisa adotar. Porque é algo que a gente vem observando no comportamento.
E ela vem se comportando dessa maneira nos anos anteriores, né? Que a gente, após as festividades, após o final de ano e as férias, a gente observa esse aumento dos casos. Érica, agora em relação às pessoas que completaram o ciclo vacinal, tomaram aquelas primeiras doses, depois a vacina bivalente, essas pessoas devem tomar uma nova dose da vacina, da Moderna? Nós tivemos, Ademar, uma atualização pelo Ministério da Saúde do esquema vacinal. Então, agora nós temos que reforçar o quê? Nós temos vacinação para crianças de 6 anos, de 6 meses a menores de 5 anos. Então, nós temos a vacina específica para elas, a monovalente, a Moderna, e também nós temos aquele grupo prioritário. Agora, se você tem 2 vacinas, né, a primeira e a segunda dose, é considerado imunidade, e aí a vacina passa para grupos prioritários. E aqueles que são do grupo de risco, pessoas imunossuprimidas, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidade, quem faz parte do grupo de risco, imunossuprimido, ele precisa tomar a vacina anual com intervalo mínimo de 6 meses. Tá certo. Então, e se essas pessoas procurarem as unidades, tem vacina hoje para aplicação? Sim, então já foi distribuído para todo o estado, já foi distribuído, nós recebemos do Ministério da Saúde a vacina Moderna, já foi distribuído, então procure uma unidade de saúde mais próxima para ver se ela tem. Porque aí dentro do seu município, às vezes pode ter sido de maneira estratégica, ter deixado alguns postos de vacinação, mas já foi distribuído sim para todo o estado. E aí a vacina disponível que nós temos é a Moderna. Ou seja, você tem como atualizar para a gente, Érica, o número de pessoas que morreram esse ano vítimas da Covid? Sim. Quando nós olhamos, uma coisa que a gente observa, né, que desde quando a gente começou a pandemia, que com o decorrer dos anos, cai muito. Oi, está ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Ficou mudo. É que a gente vai observando, Jadeval, o quanto esses números reduziram ao longo dos anos. E isso é muito bom, a gente fica feliz. E isso é resposta da imunização. Né? Quanto mais a gente avança com a cobertura vacinal, esses números caem muito mais. Então, assim, até hoje, nós temos no ano de 2024 mais de 64 mil casos confirmados de Covid. E nós temos até hoje, né, até agosto, nós tivemos 138 óbitos. E em setembro nós não tivemos a ocorrência de óbitos. Se Deus quiser, não vamos ter. Então tá aí, Érica, esse recado será super importante, né, para que as pessoas possam tomar a vacina. Quem precisa deve tomar, procurar a unidade de saúde, porque tem muita gente, né, que fica falando, mas nós vencemos a Covid foi embora. Não, tem muitos casos, tem pessoas morrendo, né? Se uma pessoa morrer já é grave, né? Imagina, nós temos esse número de mais de 100 pessoas que perderam a vida, é um número muito grande. Graças a Deus, bem menor do que aquela época daquele desastre todo, mas é sempre bom ficar atento, né, Érica? Isso mesmo. Principalmente, Ademar, com o nosso grupo de risco, porque nós temos aumentado também o número de casos de internações também, de pessoas idosas, pessoas imunossuprimidas. Então, principalmente, esse grupo, ele é prioritário para a vacinação. Então, se você tem dúvida se a sua atualização, se a sua vacina, ela está em dia, procure a unidade de saúde mais próxima para que o profissional dessa unidade possa avaliar o seu esquema vacinal e fazer a atualização caso seja necessário. Além da vacina, né, nós temos as outras medidas também que a gente deve adotar, né, como evitar aglomeração, lugares, né, que estão com pouca ventilação, melhorar a higiene das mãos, e se você apresentou sintomas, evite contato com outras pessoas também. E faça o teste, né? É isso, faz o teste que é super importante. Érica Dantas de Jesus, Gerência de Vigilância Epidemiológica de Goiás, da Secretaria Estadual de Saúde. Muito obrigado pela sua participação com a gente ao vivo, Érica. Volte outras vezes. Um bom dia para você. Obrigada, bom dia a todos. Tá certo. Olha, a Érica falando com a gente ao vivo aqui no nosso programa Agora Goiás sobre a questão da Covid, porque tem muita gente que já tirou a máscara, esquece, não está tomando vacina, mas a doença está matando. Ela está aí, infelizmente está contaminando pessoas e está matando pessoas. Então, todo cuidado é pouco para a gente preservar a nossa vida acima de tudo. Gente, nesse período de clima quente e muito seco, a orientação médica é para evitar problemas de saúde. Sabe o que é? Ingerir água.
tomar mais água no seu dia a dia. Você vai ver agora mais detalhes na reportagem da Jaque Moura com imagens do Renato Gonçalves. A hidratação é fundamental neste período, principalmente para evitar o aumento de doenças respiratórias e cardiovasculares. O nosso corpo ele é formado em sua grande parte por água. De 40% a 60% do nosso peso corporal é água, né? Então, todos os mecanismos que o nosso corpo utiliza, tanto para produzir novas células, produzir novos tecidos, metabolizar as substâncias que a gente ingere, o alimento que a gente ingere e basicamente em toda a nossa constituição corporal, todos os processos têm a água envolvida. Quando a gente desidrata, a gente vai alterar basicamente todos os processos de funcionamento corporal. Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, a umidade relativa do ar no estado está em situação de alerta, por estar em níveis muito abaixo do preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Situação que preocupa as autoridades de saúde. Só em julho e agosto deste ano, houve um aumento de 50% nas solicitações de internações por sintomas relacionados à desidratação. E haja água para tanto calor. E olha que esse tempo seco e a baixa umidade do ar devem permanecer até o início de outubro. É importante também ficar atento à quantidade. A recomendação de ingestão diária é de 2 a 3 litros. Claro que isso pode variar de pessoa para pessoa. A gente tem populações que se beneficiam de uma ingestão maior e populações que se beneficiam de uma ingestão menor. Vou te dar um exemplo. Pessoas que não têm nenhuma condição de saúde, função renal normal, função cardíaca normal, tem um metabolismo dito como normal, a ingestão de água em quantidade adequada ou até um pouquinho maior do que o necessário faz bem. Pessoas que têm insuficiência renal, que não urinam, fazem hemodiálise. Pessoas que têm insuficiência cardíaca, com o coração funcionando numa função abaixo do normal, podem ter uma sobrecarga, uma intoxicação por água se eles ingerirem uma quantidade maior de água. E quem está nas ruas já sabe o que fazer. Tomar bastante água, que é o essencial, porque sem a água a gente não ia aguentar esse calorão. Hidratando muito, tomando bastante água, evitar muito sol, tô evitando bastante o sol. Gente, o ar-condicionado lá em casa tá ligado o tempo todo. Gente, agora tem cultura aqui no nosso programa. A gente sempre abre espaço aqui. Nós estamos recebendo aqui a artista plástica, bióloga Helenilce Guzmão, que também é escritora. Helenilce, está tudo bem com você? Bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem, graças a Deus. Tá certo. Você, inclusive, está participando de uma exposição importante que nós estamos fazendo aqui na Assembleia Legislativa, que é sobre os 30 anos do Césio 137. Você trouxe que material para cá? Eu trouxe um quadro de rosas amarelas para simbolizar o IP, que é o símbolo da restauração do Césio. E eu estou participando com essa cor amarela para simbolizar o IP. Por que essa simbolização? É porque o IP, ele vence as barreiras, né? Ele vence o fogo, ele vem do cerrado, então ele consegue vencer a diversidade, as dificuldades, e as pessoas do Césio estão conseguindo vencer a diversidade. Helenilce, o acidente aconteceu em 1987, portanto, nós estamos completando aí mais de 2 décadas, né, sobre isso. E eu queria saber de você o seguinte, naquela época, antes do acidente, você é bióloga. Certo. O que você fez em relação à questão da cápsula que estava com o Césio 137? Eu era bióloga e trabalhava na faculdade da Universidade Federal com a doutora Maria Lúcia, em citogenética vegetal e radioatividade. E eu fiz uma passeata ecológica na Praça Cívica, na época, falando para as pessoas, para as autoridades, que tinham que tomar providência de tirar aquele aparelho que estava no lote. Você antes que denunciou acontecesse na época. algum acidente. E o pessoal não deu ouvidos, né? Ninguém deu ouvido. E aí aconteceu a maior tragédia que a gente tem, né? O maior acidente radiológico do mundo, né? É, o maior acidente. Inclusive, eu fiz uma pesquisa com a doutora Maria Lúcia, com as mamonas lá do lote,
O pessoal queria linchar a gente por fazer essa pesquisa. Isso antes do acidente? Depois do acidente. Depois do acidente. E a gente descobriu que sofreu mutação genética na primeira geração. Mas a pesquisa não foi adiante porque não conseguimos bolsa na CNPq. Que pena, né? Porque essa questão tem que ser estudada por gerações, não é só uma. Por gerações. Por gerações, né? E nós estamos aí, olha, desde 1987. E eu queria saber de você o seguinte, você também é escritora, você trouxe até um livro pra gente, não é? Me fala desse livro. Se você quiser mostrar ele, inclusive, pode. Esse livro fala do Apocalipse em números com um pouco de julgamento. Porque eu escrevo julgamento do Apocalipse desde 2004. E esse Apocalipse em números eu pus no Facebook sem julgamento, que é para as crianças. Tá certo, tá aí então. E você começou a pintar com quantos anos? Me conta. Em 1991. Isso, você é de Uruana? Eu comecei profissionalmente a pintar. Certo. Wilker, se tiver imagens aí e criança do trabalho com dela, 8 anos de idade. Um pouquinho. Esse quadro, eu queria até que você comentasse sobre esse trabalho aqui, estou vendo aqui. Me fala dele. Esse quadro fala da abdução para o planeta Nibiru, Jesus no trono, os anjos dando ordem e o Deus de Israel, né, falando com todo mundo. E eu descobri uma pesquisa no Apocalipse em números, fala de 24 cromossomos que Jesus tem, que é 23 de Maria e 1 de Deus. E eu já tinha falado no Apocalipse em números que o número 1 era Deus, sem saber dessa pesquisa na internet. Agora tem um outro trabalho seu também, que a gente vai mostrar a imagem. Eu queria... Esse daí, me conta, me fala dele. Esse foi para o Museu do Louvre. Eu fui premiada em segundo lugar em 2013. Tem um outro quadro também, que é a Água Marinha, que foi premiada agora em Nova York, em 2024. É esse daí? Não, é o outro. Tá, esse aí, me fala dele. Esse eu pintei em Aruanã. Certo, tá aí então um trabalho que está girando o mundo, né? Trabalho da Helenilce Guzmão, artista plástica. A gente agradece. É o outro Água Marinha, mostra o outro. Eu não sei se a gente se está pronto ali. Não, não está. Mas esse aí é Aruanã, não é isso? Que maravilha, hein? É. O nosso cartão postal. Maravilha. E essa daí? Esse é Paraty. Esse é Paraty, no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Inclusive, eu estou sendo premiado no Rio de Janeiro agora, esse mês. Esse é na cidade de Goiás, a Casa da Cora Coralina. É, a Casa da Cora Coralina. Que se transformou. Esse é o grito, né? Ia pôr para o Césio. E esse é do Césio. Césio 137. Helenilce, 137. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. De nada, muito obrigada por vocês também me convidarem, né? Foi uma surpresa para mim. Pois é, que legal. E olha, se você quiser ver mais trabalhos dessa exposição, está aqui no saguão da Assembleia Legislativa, relembrando, né, esse acidente com o Césio 137. E vou ter exposição também dia 14 de outubro na Unifam. Dia 14 de outubro na Unifam. Tá chegando aí, tá certo. 10 horas da manhã. Tá feito o convite, então, para você acompanhar. A Unifam que fica ali em Aparecida de Goiânia, na divisa com a nossa capital. E a gente vai continuando agora. Alunos da Escola Basileu França fizeram, nesse fim de semana, a apresentação de uma ópera feita pela primeira vez no século XVII. Você vai ver agora detalhes na reportagem do Rafael Mesquita. Daqui a pouco, então, nós vamos ver essa matéria, tá certo? Porque está sendo preparada lá, tá certo? Nós tivemos um pequeno probleminha técnico, tá certo? Vamos continuar aqui com outras reportagens que a gente tem para mostrar para você. Vamos falar das queimadas, é isso? Vamos lá? Vamos falar das queimadas. Nós temos uma matéria sobre denúncias de queimadas, tá bom? Se tiver, pode colocar da reportagem do Rafael Mesquita. Também não? Ok. Vamos falar de profissionais da educação. A Assembleia promove uma sessão extraordinária em homenagem aos trabalhadores administrativos na educação. Partiu a iniciativa da deputada Bia de Lima, do PT, reportagem da Patrícia Lee.
Eles exercem uma função que vai muito além do campo burocrático. Como diz o próprio sociólogo, mestre em administração escolar e doutor em educação, João Antônio Monlevade, toda função dentro da escola tem um caráter pedagógico. As pessoas que trabalham na área da administração são primordiais para o bom funcionamento e a qualidade do ensino. Nós somos um exemplo, nós somos um espelho para as crianças. Então, tudo que nós fazemos, desde a limpeza, da higienização da escola, ao preparar o alimento da criança, é o mais importante. É que as crianças se espelhem também. Com a proposta de prestar uma justa homenagem a profissionais que não medem esforços para garantir que todos os setores da instituição de ensino funcionem de forma alinhada, a Assembleia Legislativa promoveu sessão solene extraordinária. Gestores, coordenadores, secretários, merendeiras, auxiliares de limpeza, entre outros, receberam o certificado do mérito legislativo. A propositura partiu da deputada Bia de Lima, do PT. Garantir tanto aos administrativos da educação como aos professores condições de trabalho dignas e principalmente o valor social, financeiro, de carreira para todos eles. Essa é uma luta histórica que a gente a vida inteira se dedicou e eu espero que como deputada eu consiga mais. A solenidade foi realizada em comemoração ao Dia Nacional dos Trabalhadores em Educação. O escritor, autor de mais de 13 obras, defensor do trabalho e da luta dos funcionários administrativos da educação, o professor João Antônio Monlevade recebeu a maior honraria concedida pelo Poder Legislativo goiano, a medalha Pedro Ludovico Teixeira. Gratidão, reconhecimento e principalmente ainda o sentimento de obrigação que eu tenho de escrever livros, de escrever material didático para os funcionários serem educadores competentes e compromissados. Que bom, parabéns a ele. Vamos falar de saúde agora? Terça-feira é dia dela. Camila Caiado sempre participa com a gente, nutricionista da Assembleia Legislativa. Camila, bom dia, tá tudo bem com você? Bom dia, Jordevá, tudo bem? Obrigada. Tudo bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui de novo, como toda terça. Prazer é sempre nosso receber você, até porque a gente fala de assuntos tão importantes, né? Vamos falar da 2025? Uai, tá chegando, não tá? Então nós temos ainda outubro, novembro, dezembro, 3 meses. Aí vem verão, vem férias. Dá tempo ainda de colocar o corpo em forma? Olha, dá tempo. Eu brinquei aqui com o professor, para quem eu mando as pautas aí, que dia 22 deu início à primavera. Sim. Sabe o que isso quer dizer, Jordevá? O quê? Projeto Verão, gente. Projeto Verão. Quando começa a primavera, Jordevá, a gente sente um movimento astrológico quase, né? As academias começam a ficar cheias, né? Os nossos consultórios dos nutricionistas, o pessoal começa a preocupar com o quê? Com o verão. Com o verão, as férias, tudo, né? As férias. Aí vem carnaval. Carnaval, o pessoal já pensa no biquininho, na praia, na piscininha, que vai pegar ali e quer estar com a forma em dia, com tudo em cima para o verão. Nós vamos antecipar essa primavera para março, não é isso? Para que aí o ano inteiro seja primavera para o povo se preparar, né, Camila? Olha, o que eu falo, Jordevá, é que as pessoas fazem lá suas promessas de início de ano, mas que aí começam com tamanho exagero que elas não conseguem manter, né? E aí vão largando uma coisa, largando a outra, vão abrindo mão disso, daquilo, e quando vê, já deixaram para trás as promessas de início de ano. Como é que é esse começo, assim? O que elas sempre planejam que não dá certo? Eu acho que quando vem ali o começo do ano, se fazem promessas vagas. Vou emagrecer. Então, o que você vai fazer de fato para chegar a esse emagrecimento? Eu acho que
metas fixas. Então, vou beber 3 litros de água por dia. Essa meta, você consegue saber se você bateu ela todo dia, não consegue, Jordevar? Sim, isso é possível medir. Exatamente. Então, aí você consegue saber se você está fazendo ou não. Então, vou fazer atividade física 3 vezes por semana. Essa você consegue saber se você foi ou não foi. Sim. Então, o que acontece? As pessoas fazem metas vagas. Vou fazer atividade física. Vou começar na segunda. Vou emagrecer. Vou comer de forma mais saudável. Mas cadê a meta? Vou parar de tomar coca. Essa voz de Deus falando, vou parar de tomar Coca-Cola, né? E não para, né? E não para. Porque a pessoa precisa de uma meta. É assim, ó. A pessoa bebe Coca-Cola 7 vezes na semana. E aí ela coloca uma meta fixa. Vou tomar Coca-Cola só aos finais de semana. Ponto final. Não é? Não é uma meta? Então, exatamente. Por exemplo, então se eu vou começar amanhã, como é que você poderia colocar assim, uma dica que você fala para a pessoa? Como é que seria esse planejamento? Eu vim aqui hoje só para isso. Para ensinar vocês que estão aí nos assistindo que dá tempo sim de dar esse start na vida saudável para chegar lá no verão com um corpo um pouco melhor. Se dá para chegar com o corpo dos sonhos? Não sei como é que está seu corpo hoje, mas dá para melhorar com certeza e dá para começar hoje. Então, a primeira coisa, Jordevar, o que eu falo aqui toda vez que eu venho, Jordevar? Tem que ter foco. Não. Hidratação. Sim, a água. Meu Deus. A primeira coisa, gente. É a primeira coisa? É a primeira coisa, Jordevar. Faz a sua conta, 35 ml por quilo de peso e vai beber a sua quantidade certa de água todos os dias. Essa é a primeira coisa. Então, 35 ml por quilo. Por quilo de peso. Vai perdendo, pode baixar. Agora, nesse tempo muito seco, muito quente, se você faz atividades ao ar livre e se você transpira muito, aí pode aumentar para 40 ml por quilo de peso. Por que a água é tão importante? A gente não imagina, né? A água não engorda, então por que ela é tão importante? Porque o nosso corpo é quase inteiro formado de água. Para tudo no nosso corpo funcionar, ele precisa de água. A água é o nosso grande carregador. A água compõe os nossos músculos, vísceras, o nosso sangue. Então, o nosso corpo é água. E se a gente não tem, o nosso corpo começa a economizar essa água e prende o nosso intestino, piora a nossa pele, piora a nossa disposição, dói a nossa cabeça, tudo fica ruim. Então, a primeira coisa, meta da água. Meta da água. A segunda coisa que eu falaria para você, se você fosse lá no meu consultório, bata a sua meta proteica. Aí é muito difícil, porque eu falar para você assim, qual que é a sua meta proteica individual, porque ela pode variar muito, Jordevar. Ela pode ir aí de 1,2 até 2,5 gramas por quilo de peso. Então, tem uma variação muito grande, porque depende de indivíduo para indivíduo. Isso é muito particular. Mas o que eu posso falar para as pessoas coloquem proteína nas suas principais refeições e comam fontes de proteína pelo menos 4 vezes por dia. Aí a pessoa fala, mas o que é proteína? Quais são os alimentos que têm proteína? Então, a proteína tem fontes vegetais e fontes de origem animal. Você pode ter proteína aí no leite, no ovo, na carne, no frango, no peixe. Você tem fontes vegetais também aí no grão de bico, nas oleaginosas. Então, as fontes de proteína são diversas. Também a gente encontra proteína nos suplementos alimentares, como whey, colágeno. Então, você tem aí uma gama de fontes de proteína. Por que é tão importante a proteína? A proteína, ela melhora a saciedade, ou seja, sabe aquela fome? Sim. Não, nossa, eu tenho uma fome o dia inteiro, essa fome não passa. O tempo inteiro eu quero comer, eu quero beliscar. Provavelmente você não está atingindo a sua meta proteica ou não está distribuindo bem a proteína ao longo do seu dia. Tá comendo proteína no almoço? Ok, mas aí tá faltando no lanche da tarde, aí você tá chegando à noite morrendo de fome. Isso não é bom. Isso não é bom, porque aí você acaba exagerando quando chega em casa à noite. Então, a minha segunda dica
Tente bater a sua meta de proteína e tente colocar proteína em pelo menos 4 refeições. Então, café da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. É muito importante que não falte proteína no seu corpo. Por quê? Para você não perder massa magra no seu processo de emagrecimento. Isso é muito importante. A terceira dica é: faça atividade de resistência muscular. Tá até passando um vídeo lá atrás, ó, gente. Então não é só ergometria. Não é só ergometria. Você disse tudo, Jordevá. Não adianta só fazer ergometria. Muita gente acha que para perder peso a gente precisa só fazer ergometria. E na verdade a gente precisa fazer musculação ou com peso do nosso próprio corpo, pelo menos aí 3 vezes na semana, para que a gente garanta a nossa massa muscular. É muito importante que você comece a fazer musculação tanto para agora, nessa fase aí pré-verão, quanto para a sua vida inteira. A sua composição corporal depende de atividade de resistência muscular para você ter força e longevidade. Água, proteína e exercício físico. E agora, para fechar com chave de ouro, a gente vai colocar antioxidantes na sua dieta. O que é isso? Fruta, verdura, legume e hortaliça. Gente, não existe como comer bem e ter uma vida saudável se a gente não procura acrescentar no nosso dia a dia fontes de alimentação saudável. E essas fontes estão aí no que a natureza oferece para a gente. Faz um prato colorido. Procura colocar metade do seu prato de vegetais. O seu intestino vai agradecer, a sua pele vai agradecer, o seu cabelo vai agradecer, a sua autoestima vai agradecer. Você vai se sentir mais leve, com mais disposição ao longo do seu dia, com menos fome, com mais saciedade. E o seu corpo vai responder muito melhor ao processo de emagrecimento. Muita gente, Camila, não consegue almoçar em casa, né? Não consegue, ele trabalha o dia todo, aí ele vai num restaurante por quilo, essa situação acaba se tornando uma realidade. Qual é a dica que você passa para essas pessoas? Eu sempre falo que você precisa prestar atenção ao seu prato. Assim como eu falo para os meus pacientes começar a compra no mercado pela seção de hortifruti, começa a montar o seu prato também pela salada e pelos legumes. Se você não está gestante e pode comer verduras cruas aí na rua, então você coloca bastante salada, bastante coisa verde. Tenta colocar pelo menos 3 cores no seu prato. E aí, a 1/4 do seu prato você preenche com fontes de carboidrato e o outro 1/4 você preenche com fontes de proteína. Assim você vai ter um prato bem colorido e equilibrado para comer aí na rua com tranquilidade e bem saudável. Agora tem gente que fala assim, mas eu como pouco, eu só tomo café da manhã, almoço e janto e não emagreço. Na verdade, comer pouco não significa que você come pouca densidade calórica. É engraçado, né, Jordevá, que às vezes você pode comer muito pouco, mas naquele pouco que você come tem muita energia e aí você não vai conseguir emagrecer mesmo. É só a gente pensar na quantidade de energia que tem num sanduíche desses que a gente come aí, que é muito gostoso realmente, num x-tudo de pit dog com um milkshake e uma batatinha. Só aí já tem 2 dias do que a Camila pode num dia. E aí incrementa com maionese. Pois é, aquele saquinho de maionese, só naquele saquinho ali é uma delícia, né? Aquela maionese verde. Eu sou gente também, eu sou obrigada a concordar com vocês. Mas não pode, gente. Tem maionese light, né? Gente, eu sei que não é a mesma coisa, eu entendo vocês. Mas a gente tem que ter um propósito, né? Uma vez por ano, a Nutri deixa comer a maionese verde. No resto, uma colherzinha de sopa de maionese light funciona, né? Para matar a vontade, não é mesmo? Exatamente. Uma vez por ano, viu, gente? Não perca esse foco. Agora, Camila, é interessante, porque é aquela história, né?
tem que ter um sacrifício, nada chega fácil, né? Eu sempre brinco que até para você ser rico, você tem que sacrifício para administrar o seu dinheiro, não é Exatamente. isso? Então, é uma dose de sacrifício sempre, né? Se a gente for juntar e se permitir viver o tempo inteiro os pequenos prazeres que a gente quer, todo o tempo, Jordevar, a gente realmente não conquista aquilo que a gente deseja. O corpo que a gente deseja, a saúde que a gente deseja, porque não é fácil, né? A vida, o dia a dia, o cotidiano, a rotina, vai estar sempre apresentando para a gente coisas muito gostosas. Eu concordo com vocês que é muito melhor ficar no sofá depois de um dia cansativo de trabalho do que ir para academia. Eu concordo. Para mim é muito melhor ficar na cama do que acordar 4h30 da manhã para ir para academia. É isso que você faz? É isso que eu faço. A minha cama tá sempre quentinha, gente, 4h30 da manhã. Aliás, anda bem quentinha, né, nesse calorão. É muito quente, né? Tá, ultimamente não tá tão difícil de acordar. Assim, mas tá fazendo calor demais, não vou para academia. Lá tem ar-condicionado. Ultimamente, a maioria das academias tem ar-condicionado. Tá difícil é correr no parque. Concordo com quem corre no parque, tá mais difícil mesmo. Mas é interessante. Mas você percebe, Camila, as pessoas estão percebendo isso? Estão mais voltadas para essa questão da saúde ou ainda o pessoal continua relaxado? Porque a gente tem um índice de pessoas obesas muito grande aqui no Brasil ainda. No Brasil, Jordevar, o que a gente percebe ao olhar os estudos é que a gente tem dois públicos extremamente opostos, infelizmente. A gente tem pessoas muito saudáveis, cada vez mais preocupadas com aquilo que estão consumindo, cada vez mais preocupadas em fazer atividade física, em procurar médicos, nutricionistas, profissionais de saúde, fazer exames, preocupados com saúde mental e física. E, por outro lado, a gente tem grande parte da sociedade brasileira, aliás, a maioria da sociedade brasileira, infelizmente, com uma alimentação muito ruim, uma alimentação muito rica em sódio, ultraprocessados, em carboidratos com baixa fibra. O que a gente tem? Uma população que está comendo carboidrato em excesso, fontes ruins de proteína, excesso de gorduras e não são gorduras boas, e estão atingindo cada vez mais cedo, e aí a gente fala de crianças e adolescentes, sobrepeso e obesidade, mulheres e homens, né? A gente às vezes tem a impressão de que as mulheres estão ganhando mais peso, mas os homens também estão ganhando mais peso, então são opostos. Sim. Camila, qual recado você dá, por exemplo, para o pai e para a mãe que quer criar um filho que não fique obeso? Olha, dê o exemplo, né? O que você está levando para dentro de casa? Eu não gosto muito de atender criança, sabe, Jordevar? Estou falando com toda sinceridade para vocês, porque a gente não atende só a criança, a gente atende o pai e a mãe. E aí o pai e a mãe vira para nós, profissionais de saúde, nutricionistas, e fala assim: ô, doutora, eu não sei mais o que eu faço, a criança só quer comer besteira. E eu falo: e aonde trabalha essa criança? Que ela está comprando tanta besteira para ela comer? Não é, Jordevar? Porque exatamente, são os ela pais come que tem em casa, né? que oferecem aquilo que a criança está comendo. Então, seja o exemplo para os seus filhos. Compre fruta, verdura e legume. Ah, mas ele não gosta de fruta, ele não come verdura. Muitos pais falam isso. Então, a gente precisa entender que você precisa ofertar de diferentes formas. E eu entendo, porque eu tenho 2 filhos, uma filha de 4 e um filho de 10. E eu fiz 2 introduções alimentares diferentes. O meu filho de 10, olha gente, é uma nutricionista conversando com vocês. O meu filho de 10 come muito pouca verdura. Frutas ele aceita bem, mas verduras ele come muito pouco. Ele come cenoura, tomate e alface. Já a minha filha de 4, que fez uma introdução alimentar diferente, participativa, que mistura BLW com uma oferta diferenciada, ela come praticamente tudo. Então, os erros primários me dizem que eu entendo quando a mãe fala: ai, meu filho não come, ele não aceita, porque o meu filho mais velho não come,
não aceita, mas eu não desisto, Jordevar. Eu continuo oferecendo todos os dias, continuo fazendo todos os dias, continuo brigando com o pai dele todos os dias, que come um monte de besteira lá para casa. Não é? Mas eu continuo fazendo. E coloquem as crianças para fazer atividade. Limitem as telas. Coloquem as crianças de vocês para brincarem na área comum, para subirem e descerem dos brinquedos, para se divertirem, gastarem energia. As crianças precisam gastar energia física. Isso é muito importante. As crianças estão abaixando muito o gasto calórico total delas, porque elas estão ficando como nós, né? Não vão mais a pé para lugar nenhum, não brincam mais nos parques, não sobem mais nas árvores, não colhem nada. É normal, né? A nossa sociedade é uma evolução da nossa sociedade, mas a gente tem que permitir que as nossas crianças sejam crianças. Tá aí, tá dado o recado da Camila Caiado, mais uma vez aqui, trazendo sempre temas importantes. Camila, obrigado mais uma vez pela sua participação com a gente. Eu que agradeço, Jordevar, queria pedir desculpa aí para vocês. É que eu tô muito em casa, cada vez mais em casa, se eu falei alguma coisa. Muito obrigada, bom dia a todos. Mas esse aqui é o bom, né? Essa conversa que a gente traz para cá sem barreiras. Exatamente. Um abraço para você. E agora sim, vamos falar de queimadas, gente. Olha, em Goiânia, colocar fogo em lixo, em lotes abandonados ou parques, rende multa de R$ 1.500 e da cadeia, porque é crime, tá certo? E a pessoa pode responder criminalmente e você vai ver os detalhes agora com Rafael Mesquita. Período de seca e, infelizmente, muitas queimadas tomam conta aqui de Goiânia. Muita gente também sem consciência, provocada pela própria sociedade, aqueles incêndios criminosos que acabam ganhando grandes proporções. Vamos falar um pouco sobre este assunto, conversando com o superintendente de gestão ambiental e licenciamento da Agência Municipal de Meio Ambiente, Ormando José Pires. Ormando, eu queria que você falasse primeiro a respeito da legislação. O que a legislação fala sobre a questão dos incêndios, principalmente em lotes vagos aqui em Goiânia e em parques? Existe uma legislação municipal para isso? Sim, o próprio Código de Posturas, né, ele proíbe qualquer tipo de queimada, tanto para queima do lixo, como para limpeza de terrenos, ela é proibida e ela pode, né, o infrator ele pode ser autuado em até R$ 1.500. E no caso, como que é feita a fiscalização hoje? Primeiro que a gente deixa, né, disponível para a população o telefone 161, que é um plantão, qualquer ação criminosa em relação a focos de incêndio, ele pode ser denunciado, a nossa equipe de fiscalização vai até o local e, constatando ali, é autuado e inclusive encaminhado para as instâncias judiciais, no caso a DEMA. A gente tem recebido muitas denúncias, a nossa produção, de queimadas, o pessoal coloca fogo em lotes vagos aqui na capital e também tem aquela situação que a gente tem visto nos últimos dias do Jardim Botânico. Como é que a AMA está acompanhando essas duas situações? Então, a gente fez, né, desde o início do ano, que é o período de estiagem, um trabalho preventivo com a construção de aceros, treinamentos nossos operacionais para combate, limpeza dessas áreas para que esses resíduos não possam ali ocasionar o início, né, das chamas. Então esse treinamento, essa preocupação, ela já vem desde o início do período de estiagem. Mas também é importante agora o combate o mais rápido possível, a preocupação e a conservação com o apoio da população, com esse objetivo de não jogar resíduo nas matas, não provocar qualquer tipo de incêndio, queima de lixo não deve ser feita, é proibida inclusive, e porque além do dano ambiental, há o risco com a saúde humana e até colocando em risco a própria vida. Comida. Gente, olha, tá aí então feito o alerta, colocar fogo é crime, você pode ficar preso, porque a pena é de até 6 anos e não tem fiança, tá bom? E com isso a gente encerra o nosso programa, quero agradecer muito a sua companhia aqui no nosso Agora Goiás, ao vivo na TV Assembleia, no canal 3.2. Amanhã a gente volta. Fiquem com Deus, um abraço e até lá.